Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Nós vamos começar a nossa aula e nós já vamos iniciar com o nosso versículo, que está na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. E diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Agora, vamos repetir aqui no visual? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1, versículo 9. O que esse versículo diz para nós de tão importante? Que por mais que a situação pareça difícil, por mais que seja complicado continuar nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, não é para a gente desistir, não é para ter medo, não é para se apavorar, é para a gente continuar. Por quê? Porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Se o Senhor diz isso para nós, já é o suficiente. Por quê? Nós não precisamos temer as dificuldades que virão por conhecermos o Senhor, por andarmos com Deus, por obedecermos a sua palavra. Pode ser difícil? Pode, muito, mas Ele está conosco. Por onde a gente for, em qualquer lugar que nós estivermos, o Senhor está conosco. E Ele é o nosso refúgio, é a nossa proteção, é quem nos dá força. Por isso Ele nos manda ser forte e corajoso. Não tenha medo quando a situação ficar difícil, porque eu estou com você. Eu te ajudo. Então, crianças, que esse versículo fique guardado no coração de vocês. Quando vocês tiverem medo de alguma coisa, lembra, eu não preciso ter medo, porque o Senhor está comigo, está me guardando e vai me livrar de toda essa situação. Combinado? Vamos orar então para a gente iniciar a nossa aula e dar andamento, né? Porque a gente já começou com o versículo. E aí, depois da oração, nós vamos para o louvor com o tio Paulinho e a tia Carol. Senhor Jesus, muito obrigada pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas e a nossa família. Abençoa, Senhor, a nossa aula, que o Teu Espírito Santo fale com cada coração, cada criança, cada família, cada pessoa que vai assistir a sua aula. Esta aula, Pai, que o Teu Espírito Santo fale em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar então? E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai cantar uma música muito linda que fala sobre algo que deve ser muito constante no nosso coração, que é a vontade, o desejo de sermos cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus. Não importa o seu tamanho, não importa a sua idade, você pode ser cheio do Espírito Santo se você orar, se você pedir para Deus. Vamos cantar com a gente então? Pais, cantem com a gente também, tá bom? Vamos lá! Senhor, tão pequeno sou, mas o Senhor cuida de mim. Senhor, às vezes nem sei falar, mas o Senhor ouve a minha oração. Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, para estarmos todo dia na tua casa. Batiza-me com o Espírito Santo, abre os meus olhos para
para que eu possa ver tua glória enchendo toda a igreja. Quero a ti dedicar o meu louvor e dizer o quanto eu te amo, pois o Senhor é o meu Deus forte. Batiza-me com o Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver tua glória enchendo toda a igreja. Quero a ti dedicar o meu louvor e dizer o quanto eu te amo, pois o Senhor é o meu Deus forte. Pois o Senhor é o meu Deus forte. Amém? Tchau. Paulo partiu então, crianças, para Roma, né? E eles iniciaram a viagem, e essa viagem era de navio. E na viagem de Paulo, ele levou com ele 2 amigos, o médico Lucas e Aristarco, que eram um crente irmão da cidade de Tessalônica. Mas essa viagem era uma viagem um pouco diferente, não era muito como ele queria, porque Paulo ele tinha sido preso, então ele era um prisioneiro no navio. Ele ia junto com os outros presos. Mas crianças, Deus foi muito bom com Paulo. O oficial, o comandante do navio, chamado Júlio, ele gostava de Paulo. Acho que ele conhecia, né? Tinha ouvido, sabia das coisas que Paulo falava. E então ele deu um tratamento diferenciado para ele. Ele não colocou Paulo junto com os outros prisioneiros lá embaixo, que iam numa situação muito ruim. Eles iam todos apertados, espremidos, não tinham uma condição muito saudável, muito agradável. Mas com Paulo foi diferente. Ele não foi lá com os prisioneiros, e também em todos os lugares, em todos os portos que o navio parava, ele permitia que Paulo descesse e fosse visitar os amigos deles naquelas cidades. Olha, crianças, como Deus foi bom, cuidou de Paulo em todo o tempo. Nessa viagem, que era para ser uma viagem com condições bem difíceis, Deus guardou a vida dele e ainda permitiu que ele visitasse os amigos dele por onde ele passava. Só Deus mesmo para fazer uma coisa dessas. Por isso que ele fala, não temas nem te espantes, porque eu estou com você. Deus estava com Paulo em todo o tempo. Paulo não teve medo. Então, porém, crianças, o período que eles estavam de viagem não era uma época muito apropriada para se viajar, porque estava chegando o inverno, e no inverno eles não costumavam fazer grandes viagens. Por quê? Porque eles não tinham os instrumentos que nós temos hoje, né? Não tinham bússola, eles não tinham nenhum orientador para seguir o caminho. Eles se orientavam pelo sol e pela lua e as estrelas. Então eram conduzidos pelo sol. Então no inverno isso era mais difícil. Mas Paulo alertou, falou, olha, agora que está chegando o inverno, não é bom a gente seguir viagem. Porém, Júlio, ele queria muito chegar logo em Roma e entregar todos aqueles prisioneiros que estavam sob a responsabilidade dele. Então ele queria já, quanto antes, chegar lá. E ele não deu ouvidos para o que Paulo disse. Ele deu
ouvidos para o que o capitão falou e para o oficial do navio, o responsável, o dono do navio. O que eles disseram era que podia ir tranquilamente, que estaria tudo bem. Mas será que estaria tudo bem mesmo, crianças? Começou como um simples ventinho, uma brisa. Mas de repente, é aquela ventania, aqueles trovões, e então aquela chuva forte, um vento forte que jogava o navio para lá e para cá e balançava, e aquelas ondas e água entrando no navio, e aquelas pessoas todas foram ficando com medo, apavoradas, porque eles não imaginavam que podiam passar por aquilo. Paulo tinha avisado que seria perigoso. Eles não deram ouvido, né? Mas então ali eles começaram a ficar preocupados, apavorados, o que fazer? Então eles jogaram todas as cargas no mar. O que eram as cargas? Os alimentos, as roupas, os suprimentos, tudo que eles tinham para passar aquela viagem até chegar a Roma. Como eles viram que passava-se os dias e aquela chuva, aquele vento não passava, eles começaram a jogar para o navio ficar mais leve e eles conseguirem seguir viagem. Mas eles não tinham mais como saber se estavam no caminho certo, porque não tinha mais nem sol e nem as estrelas. Era só aquela ventania, era só chuva, só trovão, não tinha claridade nenhuma para conduzi-los. Que medo eles passaram. E então, quando eles começaram a jogar tudo aquilo e desesperados, porque aquele tempo não passava, não melhorava e os dias iam passando, Paulo se levantou e falou para eles: não tenham medo, mas a nossa viagem, ela é perigosa sim, mas o Senhor falou comigo esta noite e Ele não vai permitir que nenhuma vida se perca, nenhum de vocês vai morrer, porque o Senhor, Ele vai permitir que eu vá até Roma. Ele vai permitir essa viagem, que ela chegue até Roma. Então, não fiquem com medo, não tenham medo. E que o Senhor iria levá-los a uma ilha. Ele falou: vocês deviam ter me escutado. Mas Deus já tinha garantido que eles não morreriam. E eles iam chegar até uma ilha. Deus já tinha dado essa certeza para Paulo, mas uma coisa ia acontecer. O navio, ele ia ser destruído. Eles iam perder aquele navio que eles tinham. Mas crianças, Deus ia poupar a vida de todos eles. Então Paulo animou todos a se levantarem, a não ficarem com medo, porque eles não iam morrer. Deus já estava cuidando deles, né? Então, depois de muito tempo, mais ou menos umas 2 semanas, os soldados, os marinheiros, começaram a avistar a terra bem distante. Eles começaram a ver terra. E eles estavam chegando, então, a um lugar. E aí, os marinheiros ficaram com medo de não conseguir chegar lá. E o que eles começaram a fazer? Jogar os botes, né? Porque no navio tem esses botes salva-vidas, para numa situação como essa que eles estavam passando,
Então eles jogam, as pessoas pulam ali, o navio afunda, mas eles estão naqueles botes, eles se salvam. E o que os marinheiros pensaram? Bom, vamos jogar os botes, nós pulamos neles e a gente se salva e deixa eles que se virem. Mas Paulo sabia que desse plano e sabia que se eles fizessem isso, todos morreriam, porque eles precisavam dos marinheiros. Tinham os marinheiros, tinham os soldados, que era para cuidar dos prisioneiros, para guardar, para cuidar que eles não fugissem ou não tentassem fazer alguma coisa ali, né? Mesmo que não tinha para onde fugir, mas os soldados tinham que cuidar dos presos. E eles não tinham experiência, eles não sabiam comandar um navio sem os prisioneiros, sem os marinheiros, como eles fariam? Então Paulo falou para o comandante, falou, olha, é muito importante que os marinheiros fiquem no barco, no navio, porque senão nós vamos morrer. E aí o comandante mandou cortar as cordas dos botes, eles caíram todos na água. O plano dos marinheiros, não deu certo. Eles não conseguiram fugir, tiveram que continuar ali. Mas Deus já não tinha dito que eles não iam morrer? Por que que eles queriam sair dali? Crianças, eles não acreditaram. Eles ainda não sabiam do Deus vivo que nós servíamos, que nós conhecemos e que Paulo tinha. Então, Paulo começou a animá-los. Olha, vocês precisam comer, vocês não podem ficar sem comer, vocês têm que se alimentar, porque nós já estamos chegando, já avistaram a terra. Mas se vocês estiverem fracos assim, vocês não vão conseguir, porque vocês precisam se alimentar, precisam comer. E ele tomou o pão, deu graças, ele agradeceu a Deus pelo alimento e começou a comer. Então todos se animaram e foram comer. Isso, crianças, foi muito importante, porque antes do navio chegar, ele bateu em algumas pedras, em alguns montes ali de terra e começou a quebrar em tudinho inteirinho. Começou a se quebrar. Os soldados falaram assim, vamos matar todos os prisioneiros, porque se cada um tem que se salvar aqui, eles conseguirem nadar, eles vão fugir. Então nós vamos matar todos eles, porque pelo menos nós vamos garantir que nenhum fugiu. Mas Júlio estava preservando a vida de Paulo. Ele não queria que Paulo fosse morto e ele era um prisioneiro. Então ele falou, não. Nós vamos fazer o seguinte, quem conseguir nadar, pula no mar e nada até a terra, até a ilha. Vai nadando. Quem não souber nadar, vai se agarrar nas madeiras, no que conseguir, até chegar lá. Ele não permitiu que os soldados matassem os prisioneiros, porque ele queria preservar a vida de Paulo. E então, todos eles chegaram sãos e salvos à ilha de Malta. Na ilha de Malta, eles foram muito bem recebidos pelos moradores de lá. Foi muito boa a recepção. E aí eles contaram, né, o que tinha acontecido com eles, aquela situação difícil que eles passaram. E aí aqueles moradores da ilha se aproximaram, chegaram para ouvi-los. Eles não conheciam muito Paulo, né? Não sabiam muito bem quem ele era. Mas eles foram muito receptivos e o que eles fizeram? Como estava frio, eles ajuntaram ali algumas lenhas, né? E fizeram uma fogueira, uma grande fogueira, para que eles pudessem ficar em volta e se aquecer naquela fogueira. E então, uma cobra, fugindo do fogo, saiu ali do meio do fogo e ela mordeu a mão de Paulo.
Todos os moradores ficaram olhando, espantados, admirados, porque quando isso acontecia, era sinal, eles acreditavam que quando a serpente atacava alguém, era porque aquela pessoa tinha feito uma coisa muito má, muito errada e merecia morrer. Então eles pensaram, bom, era para ele ter morrido lá no mar. O navio se perdeu todo, ele viveu, mas agora ele não vai sobreviver. Ele não vai sobreviver a essa picada dessa cobra, ela é venenosa. E cobra venenosa, vocês sabem, né? Que uma picadinha, veneno é fatal. Mas, para surpresa de todos, Paulo só bateu a mão nela assim, ó, e ela caiu longe. Ele continuou conversando, continuou comendo, como se nada tivesse acontecido. E eles todos esperando que Paulo morresse, que alguma coisa acontecesse com ele, mas nada aconteceu. E então eles começaram a pensar que Paulo era um deus, ele era alguém com superpoderes. Mas não, era o Senhor Jesus. Era o Senhor que estava guardando a vida de Paulo. Deus era com ele. E ele não tinha medo, porque ele sabia que ele tinha que ir para Roma. E lá ele ia se apresentar ao imperador. Então, Paulo falou do Senhor Jesus ali também, naquela tribo, naquela ilha, para aquelas pessoas. E aconteceu uma situação bem diferente. Eles ficaram tão admirados de ouvir de Jesus que o chefe daquela ilha convidou Paulo, seus amigos, né? Lucas e o Aristarco, e a Bíblia não diz, mas talvez até o comandante Júlio, para se hospedarem na casa dele. Eles iam ficar lá, o tempo que eles passaram ali naquela ilha de Malta, eles ficaram na casa do chefe. Imagina, crianças, que alívio, que coisa boa! Eles terem uma cama quentinha para dormir, uma comida bem feitinha, gostosinha. Olha que cuidado de Deus com eles, né? Eles tinham passado uma tormenta e agora estavam sendo bem cuidados por pessoas que receberam eles muito bem. E eles nem conheciam. E então, um dia, o chefe da tribo comentou com Paulo que o pai dele estava com febre, estava doente, acamado. Paulo, no mesmo momento, foi até lá e orou com ele. Orou para que ele fosse curado. E aquele homem foi curado, crianças. Todos ficaram muito felizes pela oração de Paulo, porque o Senhor Jesus, ele escuta as nossas orações. Por isso que ele nos manda orar, sem desanimar, porque ele ouve e responde. E Paulo sabia disso. Ele orou, Deus respondeu naquela hora e curou o pai do chefe da ilha. Mas eles precisavam seguir viagem, eles tinham que chegar até Roma. E então ali eles avisaram, né, que precisava de um novo navio para seguir viagem. Então chegou sim um navio novo, tinha vindo de Creta, parou ali e eles puderam embarcar naquele navio para chegarem até Roma finalmente. Mas não foi só isso. Todos aqueles moradores da tribo, da ilha, se reuniram e deram, crianças, todo o mantimento que eles precisavam para seguir viagem até Roma.
Olha como nosso Deus é bom, como Ele cuida de nós. Cuidou de Paulo. Em cada detalhe, Deus cuidou da vida dele e mandou tudo que eles iam precisar para seguir até Roma. Finalmente, em Roma, depois de toda essa viagem conturbada, mas vendo o cuidado de Deus, Paulo e seus amigos, Paulo e Lucas, desembarcaram e eles puderam andar pela cidade, visitar algumas pessoas, alguns cristãos que Paulo tinha escrito algumas cartas, e então ele conheceu as pessoas dessas igrejas que ele tinha enviado cartas, que ele nunca tinha visto pessoalmente. E ele pôde conhecer, olha que coisa boa, né? Mas lembra que ele era um prisioneiro? Ele não foi como uma viagem de passeio. Então, ele deveria ir para a prisão. Mas, crianças, Deus não permitiu que ele fosse. Como ele tinha cuidado das pessoas naquela viagem, eles entenderam que eles só não morreram por causa de Paulo. Porque Paulo os alertou, Paulo os animou. O Senhor estava cuidando deles por meio da vida de Paulo. Então, eles permitiram que Paulo ficasse numa casa alugada, só que tinha um soldado que ficava ali, do lado, vigiando Paulo dia e noite. Mas ele ficou numa casa alugada e nessa casa ele podia receber amigos, ele podia falar de Jesus livremente para as pessoas que queriam saber de Jesus. Então, Paulo, crianças, aqui, ele não saía mais para sinagogas, ele não saía mais à procura das pessoas. As pessoas aqui iam até ele, porque ele estava preso, era uma prisão domiciliar, mas ele estava preso, tinha um vigia ali. Mas as pessoas podiam ir até lá para falar com ele. Então, e ele falava de Jesus até para os soldados que vigiavam ele. Ele não ia perder tempo. Ele falava de Jesus para todas as pessoas. Uma coisa que eu não falei para vocês. Quando Paulo curou o pai do chefe da ilha, todas as pessoas doentes, que tinham espíritos maus, foram até Paulo. E no tempo que ele ficou ali, esperando, um navio novo, um outro navio chegar, ele também curou as pessoas, ele também orou por as pessoas daquela tribo. Olhem, crianças, como Deus usou a vida de Paulo. Ele também fez milagres lá na ilha de Malta. E aqui em Roma, ali naquela casa que ele ficou por 2 anos, ele falou do Senhor Jesus dia e noite. Todos os dias ele evangelizou. E sabem quantas pessoas estavam naquele navio? 276. Eram muitas pessoas. E lembra que Deus falou para Paulo que nenhum morreria? Pois é, nenhum deles morreu. Eles perderam o navio, que naufragou mesmo, mas a vida deles foi preservada. E as 276 pessoas chegaram a Roma, que era o lugar de destino daquela viagem deles todos, e Paulo continuou ali pregando o evangelho para as pessoas que iam procurá-lo. Que coisa mais interessante! Em tudo nós vemos o cuidado de Deus na vida de Paulo. Crianças, é muito interessante nós conhecermos a vida de Paulo. Nos anima, nos incentiva e nos encoraja também a permanecer, a olhar para as situações que nós passamos no nosso dia a dia
e confiar no Senhor Jesus, porque Paulo ele confiava de todo o coração. Mas, crianças, existem pessoas que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Tem pessoas que ainda não entendem que podem confiar em Deus de todo o coração. Tem pessoas que pensam que precisa pagar, que precisa fazer coisas muito boas, tem que ser bonzinho, 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 para merecer algo bom. Mas, crianças, a Bíblia fala que pela graça sois salvos. É de graça. A salvação, a vida com Jesus é de graça. Nós não precisamos pagar nada, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Jesus Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados. Então, não tem nada que eu e você possamos fazer para merecer a bondade de Deus. Ele nos ama e é de graça. Esse amor de Deus nos deu a vida eterna. E o que é a vida eterna? É conhecer a Deus verdadeiramente, como Ele é. E o seu Filho, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, conhecendo a Deus. E quando nós morrermos, nós estarmos para sempre com Deus aqui no céu. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz nos dá o perdão dos nossos pecados. Então, é pela graça. Eu tenho pecado, você tem pecado. E o pecado nos separa, nos afasta de Deus. Mas Deus não quer que a gente fique longe dele. Então o que Ele fez? Mandou Jesus Cristo, fazer a ligação entre as nossas vidas e Deus. Com o sangue de Jesus derramado na cruz, uma vez que nós entendemos que somos pecadores e que precisamos de Jesus para limpar e purificar o nosso coração de todo pecado, quando nós fazemos a oração entregando a nossa vida a Jesus, Ele vem morar no nosso coração e mais, Ele purifica e nos ensina cada dia a não cometer mais pecados. E nós vamos conhecendo dia a dia o Senhor Jesus. Vamos conhecendo Deus com a ajuda do Espírito Santo. E aí, um dia nós estaremos com Deus lá no céu. Ele nos garante a vida eterna. Então, crianças, nós não temos nada que nós possamos fazer. Deus já fez. Então, pela graça, sois salvos. Nós precisamos entender. Você que entende que é pecador e que ainda não recebeu o Senhor Jesus na sua vida, você pode fazer essa oração agora, entregando o seu coração a Jesus, e Ele vai vir fazer morada em você e vai te ajudar. E para você crescer conhecendo a Deus, é lendo a Bíblia, é orando e é estando com pessoas que também leem, que também oram, que também conhecem o Senhor, que vão poder te ajudar. Deus abençoe e até a próxima!